Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver um pequeno exemplo, um pequeno exercício de circuitos com diodos. Então espera-se que quem assiste esse vídeo já tenha uma noção macro de análise de circuitos, porque a gente vai usar aquele mesmo ferramental. A diferença é que agora nós vamos aplicar isso em circuitos semicondutores, que são os diodos. Eu espero ter ficado claro para vocês esse algoritmo. Esse PDF está disponível para vocês podem baixar e acompanhar o PDF também, tá? Então, esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer. É um circuito bem simples. Ele tem uma fonte alternada, um diodo ideal e um resistor de 15 ohms. Então essa fonte aqui, lá dita no circuito, que ela é 30 vezes seno de 377 vezes o tempo. Esse 377 vem de 2πf, onde o f é os 60 Hz, então isso dá 377 radianos por segundo. E é 60 porque é a frequência da rede aqui no Brasil. Então nós temos 30 vezes esse seno. Um seno, ele é um sinal que varia de 0 a mais 1, e ele vem aqui em menos 1 também. Então é um valor, ele tem um valor unitário máximo, positivo ou negativo. Como ele é 30 vezes isso, então o que ele está fazendo? 30 vezes maior, né? Então a gente muda esse pico aqui. Esse nosso sinal de entrada é um seno que varia de mais 30 até menos 30, tá? Então, agora a gente resolver esse cara, a gente precisa saber se esse diodo que está aqui, se ele está conduzindo, ou seja, se ele é um curto-circuito, ou se ele está bloqueado, ou seja, se ele é um circuito aberto. Como a gente não sabe, a minha dica é o seguinte: considere que todos os diodos do circuito estão abertos e calcule qual é a tensão sobre ele. Se a tensão que vocês calcularem for maior que a tensão que ele necessita, então ele não está aberto, mas sim conduzindo. Tá? Então vamos fazer aqui a primeira coisa. Nós vamos considerar, está até errado aqui, considere o diodo aberto. Tá? Então, se o diodo está aberto, isso aqui é um circuito série. Então a corrente que sai da fonte, a corrente que passa no diodo e a corrente do resistor é toda ela a mesma corrente. Mas como ele é um circuito série e o caminho está aberto, então a corrente é nula. Esse cara aqui é um resistor, então V é igual a RI. Se V é igual a RI, mas I é zero, então a nossa queda de tensão é zero. Então, ao não haver corrente passando nesse resistor, também não há queda de tensão nele. Então a gente sabe que toda essa fonte aqui, ela está aplicada desse ponto a esse ponto, mas como essa queda é zero, essa fonte aparece aqui. Então, desse jeito, nós temos que a tensão no diodo é igual à tensão da entrada. Então, para ser verdade que o circuito está aberto, nós temos que estar em polarização reversa, onde a tensão do diodo é menor que zero. Só que o que acontece? Como VD é igual a VI, vai ter hora que VD é positivo e hora que VD é negativo. Então, nós temos duas condições. Nós vamos ter esse estado e nós vamos ter um estado onde VD vai ser maior que zero. E se isso acontecer, então o diodo vai conduzir. Ou seja, ele se comporta como curto-circuito por estar na polarização direta. E nesse caso, o que a gente vai ter é esse circuito, que também é um circuito série. Então, é a mesma corrente que passa em todo ele. Mas o que acontece? Se o diodo é um curto-circuito, a queda de tensão nele, por ser um diodo ideal, vamos colocar aqui, diodo ideal, então a tensão no resistor vai ser igual à fonte de entrada. Então, se nós temos aqui VI e VD é um curto, então toda essa tensão VI vai aparecer sobre VR. Então, essas são as duas possibilidades de circuito, porque ele só tem um diodo. Então, nós temos duas possibilidades. Uma, quando o VI for maior que zero, é esse circuito que acontece. Quando o VI for menor que zero, é esse circuito que aparece. Então, circuito com diodo conduzindo, como o diodo ideal, sem queda. Circuito com diodo bloqueado. Então, nesse caso aqui, VD é zero, porque ele é um curto-circuito. VR, que é aqui, vamos colocar aqui, e aí o VR vai ter que ser igual ao VI, porque o VD é nulo. E a corrente que circula aqui é a mesma corrente de todos os elementos. A corrente IR, que é igual a ID, vai ser VI por R. Nesse outro circuito aqui, nós temos que a tensão sobre o diodo é totalmente VI, porque a corrente é nula, a queda no resistor é nula, então toda a fonte tem que aparecer no VI. Se a gente pode fazer isso também graficamente, então nós temos um VI variando de mais 30 a menos 30, então no VR,
nós temos mais 30 no semiciclo positivo e 0 no semiciclo negativo. O VD é o contrário. Então, nós temos aqui que o VD é 0 no primeiro ciclo e menos 30 aqui. O seno, né? O seno de menos 30 no semiciclo negativo. E a corrente, ela só acontece no primeiro ciclo. Ela é o pico, também senoidal. A questão toda para achar esse valor de pico, nós temos que pegar a tensão de pico. Para achar a corrente de pico, nós temos que pegar a tensão de pico e dividir pela resistência. No nosso caso, é 30 volts. E a carga é 15 ohms, então nós temos um pico de 2 amperes. A próxima coisa que o circuito pede é calcular o valor médio, então a gente usa a definição de valor médio. Então é um sinal variando no tempo, periodicamente, então de 0 a período, a gente divide pelo período, valor médio. No nosso caso, o que a gente faz? A gente troca aqui o ômega lá por 2πf, então nós temos uma coisa, a relação com o período aqui, né? Então a gente faz de 0 a 2π, em vez de usar período aqui, só para ficar mais fácil de fazer, né? Então a gente joga de 0 até π, o VO, de 0 até π, ele vale aquele seno. Tá? E de π a 2π, vamos colocar aqui, ó. Π, que é esse ponto aqui, e esse ponto aqui que é 2π, e esse ponto que é 0. E de π a 2π, ele vale 0. Então, calculando isso aqui, nós vamos ver que o valor que nós temos depende de V de pico, porque ele vem daqui desse seno de t, P de pico dividido por π. Né? Na verdade, isso aqui vai dar 2, e aí vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar 1 sobre P, e o V de pico cai para fora. Então, nós temos lá 30 volts de pico por 3.14, 9.549 volts. No diodo, é o inverso disso, né? Porque ela vai ser 0 aqui, e vai ser o seno aqui. Então, ela vai aparecer menos 9.54 volts. Né? E a corrente, ela também é senoidal, o que muda é o pico, né? Enquanto que nós temos aqui 30 volts pico, aqui nós vamos ter 2 ampere pico. Então, 2 ampere por 3.14, nós vamos ter lá 636 miliampere. Eu espero ter ficado claro para vocês esse algoritmo macro de solução de diodos. Então, tem aqui na descrição do vídeo o link, tem no Google Classroom, vocês têm acesso aí a essa nossa lista de exercícios, esse apanhado de circuitos para vocês tentarem resolver agora por conta. Tá? E vocês também terão acesso à solução desses outros circuitos.